Nós vamos começar hoje uma série nova, e vamos falar da fuga à glória. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá, sem demoras, no livro de Deuteronômio, capítulo 15. Eu quero ler apenas um versículo. Abra lá, se você trouxe a sua Bíblia, 15:15. Está aqui também projetado. E não por acaso, né, nós estamos num período de Páscoa. Não sei se você sabe, mas daqui a 2 semanas é Páscoa, amém? Está situado, né? Você mesmo que não saiba ou não estava vamos dizer assim, meio alheio a tudo isso, se você vai no supermercado, está lá, né? Uma nuvem de ovos de Páscoa, não é? E cada vez mais tem menos chocolate e mais brinquedos, já viu isso? Hã? Que a gente não fala nada para os meninos, os moleques estão ali assim, mas é ou não é? Antes, na minha época, os ovos de chocolate eram grandão e tinha os pequeninos. A gente comprava os menores, a mãe falava porque não tinha dinheiro para comprar o grandão. Então o grandão, o cara passava, puxa, um dia, quem sabe vou ter aquele grandão, né? Aí comprava, volta, pode comprar desse aqui. Mas já era, amém? A gente se alegrava naquele pequeno. Mas hoje eu vejo assim que os ovos de Páscoa, eles têm um transforma em um brinquedo, uma boneca e um bombom assim, do lado. Já viu isso? É, não é? Aí os moleques falam, eu quero aquele brinquedo. Não, mas é o chocolate, não, eu quero aquele brinquedo. Então você sabe que nós estamos em Páscoa, mas é uma outra Páscoa. E Páscoa no hebraico, o Pesach no hebraico, a passagem no hebraico, e assim nominada, é muito mais profundo do que simplesmente uma celebração onde a gente vai comer chocolate. Nada contra chocolate, eu sempre digo isso, eu amo chocolate. E se você quiser comprar chocolate, compre, mas não deixe de fundamentar aquilo que é a verdadeira Páscoa. Amém? Vamos ler comigo lá, Deuteronômio 15:15a, diz assim nessa versão: lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, o seu Deus, o libertou. Eu vou ler de novo. Apenas um verso, e a parte dele, o 15a, lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, o seu Deus, o libertou. Amém? Em fuga, esse é o texto, e eu quero falar um pouco sobre a fuga, e quero falar um pouco sobre esse componente da fuga. E primeiro eu quero dizer assim, e quero que você preste muita atenção, há um pano de fundo na fuga. Toda fuga é antecedida por alguns elementos que propiciam, que desencadeiam a fuga. E aí eu vou contextualizar vocês, se você está antenado também, você sabe que há 33 dias, toda a Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, está atrás daqueles 2 supercriminosos que fugiram da penitenciária de segurança máxima lá no Nordeste. Lembra disso? Todo mundo sabe? Há 34 dias, então, todo um aparato de mais de 700 homens estão atrás de 2 homens que fugiram no presídio de segurança máxima. Vamos pegar isso como um amparo para a gente entender o que Deus quer conduzir para cada um de nós aqui nessa manhã. A fuga ela é antecedida por alguns elementos. Ela não nasce de uma hora para outra. Ninguém foge assim. E aí, de novo, vou me reportar a esses 2. Depois de toda a investigação que fizeram, eles perceberam que, por incrível que pareça, eles conseguiram, durante 1 mês ou 2 meses, cavar um buraco numa parede de concreto, e ninguém viu, óbvio que alguém viu, obviamente que ajudou, uma parede de concreto, cavando, tirando areia dali, botando não sei aonde, tipo filme, e conseguiram se esgueirando naquele buraco, fugir. Então lá 30 e poucos dias, altos criminosos de alta periculosidade estão lá, e a polícia toda atrás dele. Ou seja, desde o início, houve uma preparação, uma intencionalidade em sair de um lugar para ir para outro. O que isso nos faz compreender? De que, de alguma maneira, quando nós estamos vivendo um tempo de... um momento onde nós olhamos para a nossa vida, nós começamos a olhar de que, de alguma maneira, nós todos já fugimos de algo. Pare e pense, você junto comigo aqui, você já fugiu de alguma coisa? Talvez você já tenha fugido daquele cachorro que um dia tentou te pegar no meio da rua, é ou não é? Quem tem medo de cachorro? Você fugiu de uma tempestade? Você fugiu de uma situação, de uma iminência de perigo? Você, como pai e mãe, quando você anteviu alguma coisa, você falou para o teu filho, para a tua filha, vamos sair daqui, porque eu estou vendo que alguma coisa vai acontecer ali, então você foge. São perigos mais visíveis, tangíveis, que a gente toca. Agora, vamos olhar um pouquinho mais para dentro de nós. Quantos medos, quantas situações nas quais nós vivemos e nós fugimos dela e continuamos fugindo? Quantas coisas que nós não queremos enfrentar. É aquele tipo de parente que, se ele vai numa festa, eu também não vou, porque eu não quero enfrentar o desprazer de ter que conviver com ele ou ter que trazer à tona alguma coisa que não foi ainda
bem elaborado no meu relacionamento com ele, e se passaram anos e anos, e quando eu o vejo, eu tenho que atravessar a rua, eu tenho que não sentar à mesa junto com ele, porque alguma coisa me começa a tomar minhas emoções e eu não consigo encarar aquela realidade. Nós vivemos a nossa vida, em muitos momentos de fuga, fugimos de compromissos, fugimos de responsabilidades. As crianças, por sua vez, e é natural, no momento de crescimento delas, de compreensão, elas fogem de responsabilidades. Você não vai ver um adolescente de 10, 12 anos dizendo assim, eu quero lavar louça todos os dias porque eu acordei assim, hoje, maravilhado. Se você tiver, me mostre. Porque esse é um ET, não é uma criança. Nunca nasceu e nunca nascerá um adolescente assim, menino e menina, pronto a limpar toda a casa, a lavar louça, a fazer tudo que o pai e a mãe, antes de ele falar alguma coisa, ele vai lá de prontidão, com graça, com coração, assim. Não vai fazer isso aí. É natural, ninguém vai morrer por isso, ponto. Mas nós fugimos, então, preste atenção em algo aqui, que Deus está trazendo, para a gente entender que, nessa caminhada de Páscoa que nós estamos vivendo, nós olhamos e começamos a conceber o quê? Que quando o texto fala que, lembre-se de que o Senhor teu Deus te tirou do Egito, vamos ficar aqui comigo. Há uma clareza, quando Deus leva Moisés, esse texto está em Deuteronômio, Deuteronômio é a segunda lei, ou é a repetição de tudo que Deus falou a Moisés, lá no Êxodo, quando eles saíram do Egito. Amém? Fica aqui comigo. Então, Deuteronômio, que é o 5º livro do Antigo Testamento, é um fechamento de um ciclo. Moisés está se despedindo do povo, está passando o bastão para Josué. A terra prometida já não era mais uma coisa que eles viam ao longe, no sentido de que eles ainda estavam no Egito, eles já tinham saído do Egito, e Moisés começa a relembrar tudo o que Deus havia dito lá em Êxodo. Então, por isso que Deuteronômio é repetição. Se você lê o Deuteronômio, você vai ter aquela impressão, puxa, mas eu já li isso aqui em Êxodo. É exatamente isso. É uma repetição. É a segunda lei. É uma confirmação. Então Moisés, escute bem, ele começa a trazer para aquele povo que havia fugido do Egito para ir para a terra que Deus havia prometido, e Moisés começa a dizer o que para eles? Olha, lembrem-se de que Deus tirou vocês do Egito. O teu Deus tirou você do Egito. E aqui tem algo fundamental para nós entendermos aqui, queridos. Olha como o pronome possessivo aqui, ele fala o teu Deus, não é o Deus do vizinho, o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, o Deus do pastor fulano, da pastora, o Deus daquela igreja, o Deus daquele pastor famoso, o Deus daquela igreja famosa que eu vejo, não, é o teu Deus. É um sentimento de posse, de possessão. A fuga que eles empreenderam do Egito, indo para a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, a terra que mana leite e mel, não era uma fuga que estava baseada num decreto de um homem ou de um ser superior que não tinha relação com os homens na terra, não. Nós acabamos de cantar aqui. Quando a gente canta, a gente precisa compreender o que a gente está cantando. A gente falou assim que antes de a gente falar alguma coisa, Deus já compreende o que está no nosso coração, Ele nos formou os nossos dias antes de existir. Eu quero dizer para você, essa talvez seja a melhor mensagem dessa manhã, desse domingo, antes de você nascer, antes de você dar um passo sequer, antes de você emitir a primeira palavra, o primeiro som, balbuciar qualquer coisa, antes de qualquer coisa, Deus já conhecia os seus dias. E isso não é determinismo, isso não são decretos de destino onde não podem ser mudados, não. Deus conheceu os seus dias porque Ele é o teu Deus, e assim você o faz o teu Deus. Pera, então quer dizer que tem uma ponte aí? Sim. Porque a fuga, ela é uma travessia, ela é a quebra de uma realidade para viver outra realidade. Quando nós passamos por travessias da nossa vida e fugimos, nós estamos tentando evitar aquele momento difícil de olhar para a nossa realidade e de entendermos que nós temos que sair daqui para ir para outro lugar e que nessa travessia haverá uma mão poderosa, o braço estendido de um Deus todo-poderoso que nos ajudará. E é por isso que muitas pessoas vivem fugindo das suas realidades. A palavra de Deus, ela nunca vai nos tirar da realidade, por mais dura que seja, por mais concreta, por mais dolorida que ela seja. Ela vai nos ajudar a entender a situação na qual nós estamos inseridos, para nos tirar daqui, segundo a vontade soberana de Deus, para levar para onde Ele nos conduz, sem que nós estejamos fugindo a vida inteira de qualquer coisa. Tem muita gente fugindo, e eu quero dizer que a fuga maior e mais dolorida é fugir daquela pergunta que todos nós devemos fazer. Aonde eu estou? Por que eu estou fugindo?
Por que eu fujo? Por que eu fujo e o medo se alastra ao meu redor como se fosse o fogo num palheiro e daqui a pouco eu olho e falo assim, de novo eu estou fugindo? De novo eu não quero enfrentar os meus receios e os meus medos. A palavra de Deus ela é poderosa, ela diz que quando nós entendemos a nossa identidade, a história providencial de Deus começa a fazer parte da nossa realidade. Olha o que Deus diz, recorda que você foi escravo na terra do Egito. Começa a compreender aqui, ó, quando nós entendemos que Deus nos libertou e Ele mesmo empreendeu a fuga, e eu estou trazendo isso à história lá do Êxodo, nós começamos a entender e compreender de que nós nos lembramos de que nós fomos escravos no Egito. Agora, pensa comigo, se eu olho para a minha vida e não vejo a necessidade de nenhum salvador, eu não vejo a necessidade de absolutamente nada além daquilo que eu tenho e carrego, qual seria a necessidade de eu me distanciar dessa realidade que me envolve para viver algo que Deus tem preparado para mim? Nenhuma. É por isso que tem gente que não quer enfrentar essa pergunta, que é a pergunta mais importante da nossa existência na Terra. Por que eu vivo fugindo de algumas realidades? E a realidade maior, absoluta de tudo, é a realidade da história providencial de Deus. E o que é isso? É a história que Deus construiu, está construindo aí, hoje, na sua vida, na sua casa. Por que fugimos? Por que não queremos enfrentar essa realidade quando a gente diz, eu não consigo segurar tudo nas minhas mãos, e ninguém consegue, calma. Ninguém consegue ter todas as palavras certas na hora certa. Ninguém consegue amar todas as pessoas como nós deveríamos amar. Ninguém consegue acertar tudo quando nós olhamos e pensamos assim, puxa, eu poderia ter sido um pai melhor, uma mãe melhor, um avô melhor. É ou não é? Talvez você aqui possa olhar para a sua história e falar, puxa vida, agora meu filho já casou, agora eu já sou avô, e glória a Deus por isso. Mas eu poderia ter melhorado algumas coisas lá. Eu poderia ter ajustado, eu poderia ter corrigido, feito isso e aquilo, mas se passaram-se os dias e foram, e eles não voltam mais. No entanto, há sempre uma possibilidade de reconstruir a partir de uma decisão concreta sobre essa travessia, esse movimento, onde eu saio de uma realidade e eu vou para outro espaço. E aqui tem algo que é fundamental a gente entender na fuga. Não há fuga sem que haja um libertador. Sem que alguém proponha ou seja decisivo para isso. Não se esqueça. E eu me reporto de novo para você estar ancorado nesse exemplo dos dois que fugiram de lá. Eles já prenderam mais de 4, 5 pessoas que estavam internamente dentro da penitenciária, que facilitaram a fuga deles. Ou seja, havia um libertador. Alguém que malandramente escorregou uma chave, sem querer querendo. Alguém que desligou o sistema de vigilância, assim, sem querer querendo. Alguém que ajudou com dinheiro e botou lá embaixo para que eles pudessem trocar a fisionomia, botar um boné, isso, aquilo, alguém ajudou. Ou seja, havia um libertador ou vários. Quando a gente lê o texto de Êxodo, Deus está dizendo que recorda, eu libertei vocês. E aí não tem como nós não transpomos para a nossa realidade e olharmos para Jesus Cristo. E Paulo fala isso em 1 Colossenses, ele diz, Jesus Cristo, ele nos transportou, nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele coloca duas realidades, um império e um reino. Comparativamente, a gente tem que entender isso. O império das trevas é a densidade onde existe uma força maligna que faz com que o homem e a mulher não vivam a plenitude do que Deus sonhou para ele. Tem muitas pessoas que estão debaixo desse império das trevas e nem conseguem compreender. Porque eles acham que a vida deve ser dessa maneira e sempre vai ser assim. Compreende isso? É a mesma coisa, usando uma metáfora, de você perguntar para o peixe como é que ele se sente estando molhado. Se a gente pudesse perguntar para um peixe, o peixe vai dizer, não sei, porque eu não tenho nada para comparar, eu sempre vivi assim. Não sei como é que está seco, eu sempre vivi molhado. E algumas pessoas estão vivendo a vida no império das trevas, mas Deus quer empreender, Ele quer ser o autor dessa fuga, Ele quer dizer, acabou o cativeiro. Acabou o cativeiro. E a palavra diz que Ele nos transporta, Ele nos liberta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou seja, há um libertador. No texto específico, no contexto histórico, foi Moisés, você deve ter ouvido falar nele. Mesmo que você não tenha lido nada sobre Moisés, você já viu algum livro, viu alguma foto daquele velho babudo na frente do mar e o mar aberto assim. Você já viu essa gravura em algum lugar, é Moisés. Moisés foi o libertador.
daquele povo. Mas houve um elemento que propiciou isso, e esse elemento, claro, de forma evidente, ele diz que o primeiro tempo, o primeiro momento, é quando Deus, lá no Êxodo 3, ele diz que eu ouvi o clamor do meu povo. Escute bem. Eu olhei a opressão que Faraó empreendia sobre o meu povo, e eu ouvi o clamor do meu povo, e eu decidi intervir com misericórdia e graça. Antes da fuga tem um clamor. Antes da fuga tem um clamor. Tem muitas pessoas vivendo casamentos derrotados, vidas derrotadas, relacionamentos derrotados, sem esperança, sem nenhum tipo de arquitetura sobre o futuro. Qual é a arquitetura que você tem sobre o seu futuro? Sabe, de construção? O que você arquiteta? O que você planeja? Você consegue olhar assim para a sua casa eu vejo bebezinhos aqui, você olhar e como um arquiteto, você projetar e ver assim, puxa vida, esse menino, essa menina, um dia eu estarei na casa dele, ele vai casar com uma moça ou com um homem abençoado, e eu vou estar lá, eu vou ser avô e avó, e vou pegar os meus netos que nascerão dos lombos desse menino, dessa menina. Essa é uma arquitetura de futuro que só aquele que nasceu de novo tem. Porque o império das trevas vai fazer com que a gente olhe sempre para o lugar onde a gente está sendo escravizado. O povo que estava há 400 anos, 400, 430, historiadores dizem, eles estavam de alguma maneira acostumados com a opressão. Só que chegou um momento que o povo clamou. E o clamar, queridos, não é um ecoar de uma voz assim, um balbucio de uma criança. Pensa, eu estou vendo 2 moleques pequenos aqui agora, pensa quando eles estão gritando com fome. Alguém vai discutir isso? Alguém tem noção da coisa mais ensurdecedora e enlouquecida de que é uma criança gritando de fome, ou não é? Dá vontade de sair correndo. Não aguenta? Aí só bota no peito. Acabou. Mas há um clamor, um grito, que não vai cessar enquanto ele não colocar a boquinha dele no peito da mãe. Pode ser qualquer coisa, pode ser o entretenimento mais maravilhoso, pode ser tudo, pode querer dar tudo para ele, não adianta. Ele quer o leite da mãe. Percebe isso? É tão óbvio. Porque é um clamor por algo que vai lhe satisfazer. O clamor da alma, do nosso coração, não pode ser encontrado numa resposta qualquer que o mundo vai dizer para você que está aqui nessa manhã. E é isso que o império das trevas vai vender para você. Vai arquitetar para você um futuro dizendo, calma, afaste-se de Deus, afaste-se do seu libertador, viva a sua vida, viva fugindo do seu encontro, viva fugindo da face do Senhor. Não precisa, se satisfaça com os prazeres do mundo, se satisfaça com aquilo que o mundo pode oferecer para você. E a gente vai fugindo do nosso encontro, que muda a nossa realidade, que arquiteta o nosso futuro. Aleluia! Você percebe isso? Há um libertador sempre. Esse é o elemento que antecede a fuga. Alguém que determinou a fuga, alguém que disse acabou o cativeiro, alguém que diz assim, agora é a hora de um novo estágio, de uma nova arquitetura na sua e na minha vida. Está posto para você hoje aqui, escute bem, para mim, para que a gente decida, quando a porta se abre do cativeiro e a gente não olha e diga assim, será que é para eu fugir ou não? Será que é para eu dar o passo ou não? A fuga, a travessia é sempre o ponto entre o presente e o futuro. Há uma ponte, e essa ponte é Cristo. Jesus diz assim lá em João 8, ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que anda em mim jamais andará em trevas. Percebe isso? Eu sou a luz do mundo. Isaías 9, a respeito de Jesus, o profeta diz, 700 anos antes de Jesus nascer, eis que o mundo que andava em trevas viu uma gloriosa luz, e as densas trevas foram rompidas por essa luz. Percebe que lindo isso, além de poético? O mundo que andava em trevas viu uma gloriosa luz. Olha que lindo isso. O cativeiro, esse estágio do cativeiro, é o estágio de trevas, o império das trevas, que vai fazer com que você fuja da realidade mais importante. E por mais dolorido que seja, aquele encontro com o teu Salvador, na hora que a gente, assim, sabe, se lança diante de Jesus, não tem outra coisa mais maravilhosa do que isso. É aquele momento que você diz assim, puxa vida, o Senhor formou todos os meus dias, o Senhor esteve comigo em todos os momentos, e por mais difícil que tenha sido a minha história até aqui, eu vejo a mão misericordiosa e o braço forte de Deus me conduzindo. É ou não é isso? Mas então o que nos impele a avançar? A palavra diz que
quando Deus empreende e move em misericórdia, a fuga tem um propósito claro. Escute bem, quando Moisés, o libertador, chega na presença de Faraó, em Êxodo 7, ele diz o seguinte: é a primeira praga da transformação da água do rio Nilo, que era um deus para os egípcios, em sangue. Moisés, ele diz para Deus lá no início do Êxodo: quem eu vou lá falar com o Faraó? Como é que eu vou chegar para ele, diante dele? Ele é o soberano. Gente, Faraó naquela época, ele era... Não há nenhuma comparação do que seria um Faraó hoje. Não há nada. O presidente dos Estados Unidos, ele é a autoridade maior, ou é o homem mais poderoso do mundo, assim dito, na geopolítica mundial, assim. Não tem comparação. O Faraó era o dono do mundo. Ele era Deus na terra. Aí pensa, um pastor de ovelhas, Moisés, fugido, aí vai lá e se apresenta diante de Faraó. Em Êxodo 7 ele diz isso. Aí ele fala assim, tá, eu vou chegar na presença de Faraó e eu vou falar o quê? Daí Deus, olha o que Deus coloca na boca de Faraó. Olha para onde a fuga vai te livrar. Olha qual é o propósito de Deus te livrar do controle da sua própria vida. Não é só para satisfazer você, escute bem. Não é só para levar você para uma terra que mana leite e mel. Essa era a promessa, sim ou não? Era a promessa. Feita a Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou dar a vocês uma descendência poderosa e eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. O que quer dizer mana leite e mel? Fala de abundância, mas quando Moisés pela primeira vez vai na presença de Faraó e o coração dele é obstinado, Deus diz assim, você vai dizer exatamente isso, abre aspas. Você vai dizer, Deus está dizendo para você deixar o povo ir para que o adore, para que preste culto a ele no deserto. Fecha aspas. Espera aí, calma. O que Deus está dizendo aqui para nós? Quer dizer que a gente foge, Deus tira a gente do cativeiro, leva a gente para o reino do Filho do seu amor. Não é para a gente ser feliz só? Não é para a gente ter o mel e leite, não é só para a gente gozar das coisas que o mundo pode dar, não é só para a gente assim ser feliz e nunca ter problema nenhum com o mundo. Não, 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 não. Isso vai fazer parte daquela caminhada, mas o objetivo final é para que o povo fosse para o deserto para adorar a Deus. Compreende isso? A mensagem não é outra, queridos. Ela não mudou. Deus não vai pegar a cada um de nós, a nossa realidade, cada um que tem uma realidade, para apenas satisfazer os nossos desejos, e a gente vai olhar e falar, nossa, quanto leite, quanto mel, quanta abundância, quanta saúde, nossa, minha conta minha financeira está ótima, não tem ninguém, está tudo zerado assim na nossa vida, uau! Calma. Deus está dizendo, eu vou abençoar vocês, e Ele nos abençoa, é ou não é? Mas para que nós no deserto, e aqui o deserto é uma prefiguração de momentos de lutas, de isolamento, para que nós o adoremos, para que nós prestemos culto a Ele. E o culto, esse aqui é uma reunião de culto, de celebração. Agora, o culto é o culto diário, o cultivo diário. Quando Deus libertou você, quando Jesus Cristo, com um braço forte, veio sobre a sua vida, o que Ele fez? Ele leva você para um outro estágio, para que você não mais olhe para a sua vida como o fim de todas as coisas, porque ela não é. Ela é um instrumento para que outras coisas sejam realizadas para a glória de Deus. Olha como isso muda a nossa perspectiva de servir a Deus e servir numa comunidade chamada igreja. Eu nunca vou achar que eu sou o fim de todas as coisas, mas Deus me transporta e Ele me leva para um estágio onde eu creio que, a partir desse momento, não mais eu controlo a minha vida, não mais eu sou o centro das minhas decisões, mas Deus é que cuida de mim. E é necessário que a gente avalie isso. O quanto de Deus, de fato, o quanto de culto, o quanto de cultivo, porque culto vem de cultivo, do radical, cultivar é culto, o quanto de cultivo eu tenho feito na minha vida para Deus. Ou o quanto eu tenho apenas me deliciado daquilo que Deus pode me dar. A gente tem que olhar para isso. Ou será que a gente é como um menino briguento, triste, que muitas vezes quando Deus fala, ó, isso aqui eu não vou te dar, a gente fica reinando, como se diz aqui no sul, né? Fica chorando. Será que é isso? Será que a gente consegue compreender que Deus tem preparado para nós o melhor? Só que essa fuga, como eu disse aqui, ela nunca vai se realizar sem que antes tenha um libertador que use de misericórdia. O povo estava vivendo debaixo da opressão e só o clamor a Deus foi decisivo para mudar a história. Escute bem, o povo que vivia e andava em trevas viu uma gloriosa luz. Viver e andar em trevas. 2 verbos, viver e andar. 2 ações aqui.
Tem muitas pessoas que nem compreendem isso, que estão vivendo e andando em trevas. E eu quero dizer que, cuidado, para que a gente não olhe e diga assim, tá, mas pastor, eu não faço nada que de maneira ostensiva me relacione com trevas. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para dentro de nós. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, ele, junto com outro grande herói da fé católico, C.S. Lewis, protestante evangélico, e o outro, Chesterton, contemporâneo dele também, eles faziam muitos debates. Lá na década de 40, 50, eram dois dos grandes apologetas, defensores da fé cristã. Então eles faziam semanalmente muitos debates ingleses, né, na rádio britânica. E o Chesterton, esse, que já falecido também, como C.S. Lewis, ele dizia que numa entrevista, e assim conta-se num livro, perguntaram, né, quais são os problemas e por que os problemas da humanidade. Eles tinham vivido pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, e eles falaram, por que a gente passou por isso? 60 milhões de pessoas morreram na guerra. E perguntando para os dois, assim, no debate, né, e o entrevistador, enfim, e estava lá C.S. Lewis e o Chesterton conversando, e com base na palavra, por que a gente viveu tudo isso? Por que 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto? Por que mataram crianças, dizimaram cidades? Por que aconteceu isso? Qual o problema do mundo? Puxa, é como se toda a Inglaterra, e aquilo vazava, né, nas ondas do rádio para a Europa inteira, dois grandes heróis da fé, Chesterton e o C.S. Lewis, e eles, todo mundo escutando, fica imaginando, qual é a resposta deles, porque é como se eles esperassem assim, uma centelha de esperança para olhar para o futuro, para nunca mais acontecer isso. Por que acontece tanta coisa mal no mundo? Aí dá aquele silêncio, a pausa dramática, e o Chesterton fala junto com o C.S. Lewis, e a história conta que o C.S. Lewis profere essa frase, ele diz, o problema do mundo sou eu. Aí pausa, como assim o problema do mundo sou eu? E aí ele explica, ele diz que muitos dos problemas que acontecem ao meu redor são causados por mim, por essa fuga minha, relutante, não aceitar que eu sou pecador, falho, e preciso da misericórdia, da graça de Deus, um libertador todos os dias, para fazer esse movimento onde eu olho para a minha vida e vejo, puxa, aquela virtude do caráter de ser mais honesto ainda não está implementada na minha vida assim plenamente. Então eu tenho que ser mais honesto, eu tenho que ser mais fiel, a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. A minha palavra tem que ser uma palavra de misericórdia, de graça, não de juízo e crítica para pisar na cabeça daquele que fez alguma coisa contra mim. Percebe? O que eles estavam querendo dizer há 70, 80 anos atrás, é o que a palavra diz há milhares de anos atrás, é o que o povo experimentou no deserto, porque aquele povo ali cativo, ainda que fosse cativo no Egito, não tinha nenhum mérito. Não é porque eles estavam vivendo ali opressivos e oprimidos por Faraó que eles tinham mérito, Deus tinha que vir, não. Foi a graça e a misericórdia de Deus que os resgatou. E Deus está fazendo isso conosco nessa geração. É por isso que nós vivemos um momento na história, como nunca vivemos, onde as pessoas fogem de absolutamente tudo que lhes faça compreender de fato qual é o real significado da vida delas. Elas fogem. Então elas amenizam a consciência com os prazeres que o mundo pode oferecer e fazem isso, e o mundo oferece de uma maneira espetacular. Porque na fuga, e assim a gente verifica isso, nós olhamos e observamos que há um caminho a ser seguido. E esse caminho a ser seguido é o caminho que o próprio Jesus trilha antes de nós. E eu quero dizer para você, cuidado aqui, calma, porque se você quis fugir de alguma coisa ou está fugindo de alguma coisa, nós temos as relações que a Bíblia fala e a gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando sobre isso. Moisés foi o primeiro. Quando Deus o chama lá na sarça ardente, você lê lá em Êxodo 3, ele diz, eu não posso, eu sou falho, não sei falar, sou despreparado para essa missão. De repente você, assim como eu, em muitos momentos, nos vemos assim, despreparados para alguma missão. Despreparado para ser pai e mãe. Despreparado para ser marido e esposa. Despreparado para ser aquele profissional que Deus colocou você naquele chave, naquela posição, naquele lugar-chave, naquela empresa, naquele estabelecimento público, para através da sua vida manifestar a glória dele. A gente olha e fala, nossa, não tenho as habilidades, não tenho competência, não tenho o gerenciamento das emoções necessárias para tudo isso, não tenho. Moisés também apresentou a sua queixa diante de Deus. Eu não posso, tenho 80 anos, já tinha 80 anos, como é que eu vou tirar 3 milhões, 4 milhões de pessoas? Eu vou chegar diante do faraó e falar, ó, acabou o pagode de vocês, deu,
pode libertar o meu povo, está 400 e poucos anos preso, pode libertar todo mundo, não dava. Ele estava fugindo dele mesmo, do encontro com Deus e da sua vocação e chamada. Tem muita gente fugindo da sua chamada com Deus. Sabe o que é o mais triste de tudo isso, querido? Escute bem. Quando a gente foge do nosso chamado, da nossa vocação, da nossa missão, aqueles que estão ao nosso lado sofrem mesmo sem saber. Sofrem. O livro de Jonas é clássico nisso. Jonas 1 fala que Jonas foge da presença de Deus, da face de Deus, e ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Desce a Jope, uma cidade pequena, pega um navio e vai para Tarsis, porque ele não queria ir para Nínive. Ele foge do chamado de Deus. O que acontece? Capítulo 1, versos 6, 7, 8. Começa uma tempestade, Deus sopra um ventinho básico assim, um mar revolto, os marinheiros vão morrer tudo. Jonas já tinha contado para a galera que ele tinha fugido de Deus. O pessoal chega nele assim, por que fizeste isso conosco, cristão de Deus? Nós vamos morrer tudo. Percebe? Olha só, homens que a Bíblia não fala que eles eram crédulos, eles não criam em Deus. Não tem nenhum elemento que nos possa aferir isso, dizer, não, de fato eles eram crédulos. Não, mas eles estavam ali, havia uma evidência. Um homem fugindo de Deus, ele causa espanto, ele causa problemas àqueles que estão ao seu redor. Ele estava fugindo. Por que fizeste isso e fugiste da face de Deus? Olha o que está acontecendo. Nós vamos morrer todo mundo aqui, ó. Aí Jonas pede, me joga, ele joga no mar, aquela coisa, o peixe pega ele 3 dias, então a história vai lá, lê o livro de Jonas que é lindo. Agora, percebe? Quando nós fugimos do nosso chamado, da nossa vocação, e a gente não é imbuído dessa coragem, desse fervor apaixonado por Cristo, nós fazemos sofrer as pessoas que estão do nosso lado. Ei, quantas vezes a gente foge daquela realidade que apresenta para nós, Jesus olha e fala assim, olha, é a hora de vocês assentarem o coração e dizerem, olha, agora é o tempo de encarar a nossa vida. É o tempo, gente, de encarar a nossa vida. É o tempo de a gente professar a fé em Cristo e dizer para Jesus, olha, Senhor, eu estou aqui. E Salmo 139, 7 diz assim, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O salmista diz isso. E sabe o que tem de mais duro em tudo isso? Escute bem, queridos. Quando João, o Batista, o profeta, que anuncia a vinda do Cristo, ele diz em Mateus 3 para os hipócritas e fariseus, ele diz assim, vocês são serpentes, e a serpente naquela época, ela significava toda a malignidade, a astúcia, um animal voraz, que numa picada ele matava. A serpente, ele diz, vocês são serpentes, sabe por quê? Vocês fazem com que o povo fuja da ira de Deus. Ei, presta atenção. Sabe o que os saduceus, que era uma seita, e os fariseus, que era a maior seita daquela época, diziam? Que havia um determinismo, ou seja, Deus já tinha escolhido quem ia ser salvo, tinha dado a lei para eles, que era Moisés, eles tinham que fazer alguma coisa aqui, manter a vida deles, faziam com que os pecados deles fossem todos escondidos, afinal de contas já estavam salvos, e a ira de Deus nunca viria sobre eles. Que engano, que terrível, olha como a gente vive nessa sociedade hoje. As pessoas brincam, brincam. E aqui eu não quero criar nenhuma polêmica, óbvio que a polêmica já foi criada e já até perdeu o ar de novidade, mas é macetar o Apocalipse. João diz isso, antes do Cristo, vocês estão mentindo para as pessoas e vocês estão dizendo para elas que elas podem fugir da ira de Deus, fugir do encontro e do juízo de Deus. Todos terão que se encontrar com Cristo um dia e prestarão contas de tudo que fizeram e falaram. Isso é o final de todas as coisas, Apocalipse. Aí eu tenho que ter medo disso? De maneira nenhuma. A gente tem que dizer como a palavra diz, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pode vir, Senhor. Eu quero que o Senhor venha, porque o pecador que sou, fui regenerado no sangue de Jesus Cristo, fui salvo por Jesus Cristo, Ele me libertou, Ele com braço forte me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e eu não preciso fugir de absolutamente nada, nem das minhas dores, nem dos meus medos, nem da própria falta de esperança sobre o futuro, percebe isso? Só que chega uma hora que a gente tem que decidir, e essa manhã aqui, e todos os dias são dias decisivos, até porque não é? Quem sabe sobre o amanhã? Ninguém sabe nada. Por mais que a gente preocupe com a nossa própria vida, Jesus diz isso em Mateus 6, a gente não pode acrescentar um dia ao curso da nossa história,
nem 1 centímetro na nossa altura. Absolutamente nada pode ser acrescentado. Agora, hoje, nessa manhã, é um dia que você tem, eu tenho, para olhar para dentro de nós e falar assim, onde é que eu estou? E por que eu estou fugindo e do quê? De repente você está fugindo de algumas coisas que você nem compreende e o Espírito Santo vai trazer para você à tona. O que você está fugindo? Fugindo da igreja? É fácil fugir da igreja, né? É só não ir. Só não ir. Ah, mas o pastor vai atrás da gente? É, vai. Foge do pastor também. Dá para fugir. Ah, vou fugir dos irmãos, vou fugir disso, fugir disso. Isso é pequeno demais. Ei, esquece. Há uma luta ferrenha das trevas para solapar, amordaçar você, para que você não tenha essa arquitetura do futuro. Percebe quando eu falo arquitetura do futuro? É você olhar para esse futuro de glória, aleluia, e você olhar para a sua casa, para a sua família, para os seus irmãos, olhar um dia onde nós todos estaremos juntos, cantando ao Senhor, não haverá mais divisão, nunca mais haverá choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza, nem luto, nem absolutamente nada. Nenhuma lágrima cairá do seu rosto, porque nós estaremos juntos com o Cordeiro, com Jesus Cristo. Essa é a arquitetura do futuro construída. Até lá, Deus nos leva e nos tira do cativeiro e nos leva para o deserto. O deserto é essa crueza da vida, é essa dificuldade da vida. É quando a gente olha e fala assim, se não for provisão do Senhor, não vai dar. Sabe daquele momento que você já orou? Lembra disso? Você estava no deserto, você fala assim, se o Senhor não der comida, o maná, se o Senhor não me der isso, se o Senhor não me der saúde, se o Senhor não levantar a minha mãe, o meu pai, a minha filha que está no hospital, ninguém levanta. É o deserto. É quando você está desempregado, o cara fala, no momento que você mais precisava do dinheiro, você é desempregado, você volta e fala, Senhor, supre as necessidades. E você o adora porque o lugar do deserto para onde Deus levou o povo e continua nos levando, é para que o adoremos e prestemos culto a Ele. Não é para a gente só comer do mel e tomar do leite, não. É para adorá-lo e exaltá-lo. É por isso que nós temos que celebrar com todo o vigor e toda a força do nosso coração. Não pode haver em nós nenhum resquício de medo, de tristeza, de abatimento que o mundo pode trazer. Porque se de fato fomos encontrados em Cristo, se de fato Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós somos novas criaturas. O Espírito Santo habita em nós. Há um poder, há uma virtude de Cristo. Agora tudo começa com clamor. E é isso que eu quero dizer para você aqui, caminhando para concluir. O povo poderia ter ficado mais 400, 800 anos. Eu não sei quem de nós diria se Deus iria intervir ou não. É ou não é? Deus é soberano. Agora, tudo começou no clamor. Tudo começa com clamor. Você precisa clamar. O que está acontecendo? Não se acostume não. Não se acostume com a religião que coloca a gente dentro de uma bolinha e faz com que a gente olhe para a nossa vida com Deus como se fosse uma religião fechadinha, onde a gente controla tudo, onde a gente vai naquele lugar que é a igreja, onde a gente faz isso porque aqui os crentes fazem isso, aqui não. É uma vida nova, é a imensidão do mar e do céu, é a grandeza do Deus que criou todas as coisas. Ele transformou você para que você seja esse vetor, esse elemento de transformação no mundo, sabe aquela faca afiada que vai cortando assim e vai entrando e vai debulhando qualquer coisa, uma espada. Você é isso. Ah, pastor, eu não sou. É. Você foi desenhado para isso, você é. E talvez você esteja fugindo de tantas realidades, a maior delas é fugir do encontro com Deus, que você precisa só clamar. Tudo começa no clamor. Tudo começa no clamor. Quando Deus ouve o nosso clamor e ouve com misericórdia, e com o coração cheio de graça, Ele intervém no meio do seu povo, Ele começa a intervir. Então clame. Clame ao Senhor, clame pela sua vida, pela sua casa, por essa nação. Clame pelas vidas que nem nasceram, clame por esses meninos que eu vejo aqui, bebezinhos. Clame pelos nossos netos, pelos filhos dos teus filhos. Clame por essa arquitetura linda que Deus preparou para nós. E não fique resignado, sabe, nessa vida amordaçada, porque isso é o cativeiro. No final de tudo, e no final de tudo mesmo, Ele nos conduz para um novo tempo. Porque esse novo tempo é um tempo não mais de cativeiro, não mais de dor, não mais de luto, mas de celebração. Quem é livre, celebra, é ou não é? Celebra. E eu digo para você, escute bem, das coisas que eu mais vi na minha vida como advogado criminalista, dos momentos mais
alegres e que eu pude, de alguma maneira, ser um instrumento de Deus, foi quando eu chegava na penitenciária com um alvará de soltura, um habeas corpus, e a gente na gíria diz, o habeas cantou, o habeas corpus cantou, quer dizer, o juiz deferiu, e eu chegava com o oficial de justiça, e a mãe já estava lá na porta da penitenciária, e você chegava com o oficial de justiça, ele na mão com o habeas corpus, hoje é eletrônico, mas vinha no papel. E quando você chegava lá de alguma maneira, e óbvio que não havia sido você, não era eu. Eu fui um instrumento, fui o advogado que elaborou a tese, o juiz acolheu e deu despacho. O juiz libertou em última instância. Mas eu fui um instrumento, então, mas aquele momento de alegria de você ser um instrumento para que outra pessoa pudesse, e eu estou falando de forma física. E já era um momento assim de... E aí ia lá o guarda e falava, fulano! Tá. O habeas cantou. Todo mundo na cela, pá. Até hoje, até me arrepio. E a pessoa fala, é você, cara, vamos, mano. É você. E a pessoa ia, levantava, pegava a mochilinha dela, valeu. Chegava lá na porta, assina aqui a papelama, já a mãe lá fora esperando, o filho, a mulher, aquela coisa toda. E você pegava e a pessoa quando chegava ia abrir aquele as trancas iam abrindo, tum. E a pessoa se encontrava com os seus. E abraçava e falava, puxa vida, tô livre. E eu ficava de canto, né? E as pessoas me agradeciam, óbvio, amém. E eu ficava feliz por ter sido um instrumento. Agora, pensa isso no mundo espiritual. Que alegria, não é verdade? De levar uma pessoa a conhecer Jesus e falar, puxa, ela estava lá escravizada, tentando se matar, depressiva, família destruída, cheia de enfermidades no coração, na alma, e eu fui só alguém como eu que ficava de canto e deixava a celebração da família, eu ficava só olhando e falava, uau, que lindo. É isso, a proposta é essa, para que você o adore. Não saia daqui pensando assim que Deus encheu você nessa manhã para que você seja cheio e domingo que vem você volte, seja cheio. Vá, vença e volte, e traga outra pessoa. E fale de Jesus aonde você estiver, e permita que o Espírito Santo liberte você, e que você não fuja mais do encontro verdadeiro que Ele mesmo proporcionou. Mas tudo começa com clamor. Amém? Eu quero convidar você, junto comigo, a ficar de pé, para que nós clamemos aos céus e ao Senhor nessa manhã, invocando o nome dEle. E eu quero que você, no texto de Êxodo 15, pode projetar aqui de novo para mim? 15a. Lembra quem te tirou. E essa é uma série de Páscoa. Eles fugiram. E eles foram para um outro espaço, para um outro lugar. E nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas. Agora, escute bem. Lembra da onde Deus te tirou. E se você nessa manhã aqui, em nome de Jesus, feche seus olhos só para que você não se distraia, por favor. Não há nada místico, mas para que o Espírito Santo possa revelar ao seu coração a vontade dEle. E eu quero que você, aí no seu lugar mesmo, se você precisa, e se você entende que esse momento é o momento que Deus está chamando você para um encontro verdadeiro com Ele, não um encontro de uma religião, não um encontro com uma igreja, com um pastor, com um líder, não, é um encontro seu, você mesmo, homem, mulher, que foi criado à semelhança de Deus, para ter um encontro verdadeiro com Ele, que você faça essa oração de confissão e diga para Deus, Senhor, olha, eu clamo aos céus, e talvez você não consiga nem dizer isso, proferir isso através de palavras e sons, mas que o teu coração se incline, que Ele próprio clame, ainda que em silêncio. E que você diga, Deus, abre o cativeiro da minha vida, da minha alma, das minhas emoções. Seja aquele que me liberta de tudo, e daquilo que me espezinha, daquilo que me aterroriza, daquilo que me escraviza, Senhor. Ah, Deus! Mas é necessário que Deus olhe e veja em você, em mim, arrependimento, porque daí Ele vem com a intervenção poderosa, e Ele perdoa você, porque o sangue de Jesus Cristo cobre uma multidão de pecados, não importa o que você tenha feito, o que você tenha sido até hoje, há uma nova vida, uma arquitetura de um futuro preparado para você, e eu quero ser apenas uma inspiração nessa manhã, para que você seja esse instrumento, para que você também seja um modelo, para que outros possam conhecer a Cristo, mas tudo passa primeiro pelo seu arrependimento, pelo seu clamor, então clame aos céus, invoque o nome do Senhor,
transforma corações essa manhã, transforma realidades nessa manhã. Eu oro e abençoo e declaro a bênção do Senhor. Eu declaro, Deus querido, esses céus abertos, de maneira que a compreensão da Tua palavra não seja obstruída por nenhum outro elemento racional ou espiritual, mas que haja uma plena convicção do Teu chamado, porque o Senhor nos chama para que nós o adoremos. O fim de todas as coisas é o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor. Então, sejas exaltado, sejas glorificado nessa manhã, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém e dê uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Jesus. Te exaltamos e bendizemos o Teu nome. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua casa, que você prepare o seu coração para a Páscoa e que você saia daqui pleno da certeza, da convicção de que o Senhor é poderoso e que Ele estabelece todo o tempo de uma arquitetura nova na sua vida, em fuga. E no domingo que vem, 8h30, vem para cá, vamos tomar um café junto. Se você quer fazer parte, vai ser um tempo muito gostoso de comunhão, de conhecermos um pouco mais dessa nova jornada que estamos avançando e iniciando. E queremos contar com vocês para construir tudo isso. Vem para cá, 8h30, fala com o Paulo, ele vai anotar o seu nome e nós vamos receber você com alegria. Amém? Que Deus abençoe seu dia, o seu domingo, seja um dia proveitoso de descanso e de alegria. Não saia sem antes cumprimentar 3, 4 pessoas, dê um abraço nela, dê um beijo e que Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo.